No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou o país do futebol, nego, até gringo sambô, tocou em marregão. Eu caí. Apesar de que o menino não anda fazendo muito gol. Eu sendo cancelada agora. Mas enfim, gente. Clima de Copa. Tá no ar? Quem tá no clima de Copa? Porque eu tô. Ninguém tá vendo eu mata barata aqui, né? Que samba tá bem longe de ser samba. Mas, gente, a Copa tá chegando. É mês de Copa, gente. Copou. Quem copou? Que eu já copei, gente. Eu inventando termos. Mas enfim, gente, vamos responder o book tag da Copa do Mundo, porque é tudo que eu amo. Livro, Copa, game, jogo, futebol e um monte de homem lindo, maravilhoso, correndo atrás de uma bola. Amo. Entendeu? Então assim, eu assisto pelo puro entretenimento. Enfim, gente, não dá moral não, porque essa menina é meio doida. Eu criei um book tag aí, né, original, para a Copa do Mundo de 2026. Tem algumas antigas aí que a galera do Booktube outrora fez, mas aí a gente tá em 2026, né, gente? As outras Copas já tá passada, as perguntas já também não me agradou tanto, então eu fiz a minha, porque eu sou uma diva, né, gente? Então, a gente vai responder hoje uma book tag da Copa do Mundo que eu mesma fiz. Se você quiser responder, a book tag vai estar aqui na descrição ou nos comentários fixado. Quem quiser ir postar nas book redes que você estiver, no Bookgram, BookTalk, aqui mesmo no YouTube, no Twitter, onde você quiser. Seja feliz. Vamos todo mundo pro clima da Copa. Então, bora começar pelo começo, pelo início, né, gente? Que é o quê? A gente, pra ter Copa, a gente precisa jogar em algum lugar, né? Então vamos começar pelos países sede da Copa, que no caso eu vou indicar pra vocês livros que eu já li dos países sede, que no caso é Estados Unidos, México e Canadá, né? Esses 3 países. São 3 países, eu não entendi o porquê, que geralmente é só um, né, gente? Não entendi o porquê de ser 3. Alguém quer saber dessa informação? Porque eu não fiquei sabendo. Ninguém quer 3, gente. Alguém que souber me conta. Eu não fui atrás de saber dessa informação. E olha que eu sou a menina do futebol, entendeu? Mas eu não sei. Não, I don't understand. Mas tá bom, né, gente? O que eu ia falar? Tá. Indicar pra vocês o livro desses países. Se você quiser me indicar aqui nos comentários, também pode me indicar. Ou se você quiser falar de algum livro de algum desses países que você tá de olho pra poder ler, pode dizer também. Vamos começar com os Estados Unidos pra já, né, tirar da frente, até mesmo porque Estados Unidos é o que a gente mais consome, né, gente? O tal do sonho americano. E aí eu vou dizer, gente, de uma série de livros que eu recomendo pra vocês lerem, que é a série Blackwater, que o primeiro livro da série, né, é A Enchente. Que assim, gente, é maravilhoso. A série a gente vai acompanhar basicamente a família dos Keskis, que é a família ali, né, Nepal, né, da cidade ali, né, de Perdido. Eles são ricos ali da cidade, tem uma madeireira e tudo mais. E aí a gente vai acompanhar toda essa dinâmica da família a partir do momento que uma mulher, né, chega nesse primeiro livro através de uma enchente que tem ali na cidade. Essa mulher estava hospedada no hotel ali da cidade, que é o Hotel Osceola. Sei lá como é que fala o nome do hotel, gente. Não sei como que se pronuncia, mas vamos pronunciar Osceola, sei lá. E aí, ela tava lá, né, dentro desse hotel no momento da enchente, e ela ficou lá ilhada lá no quarto do hotel dela lá. E aí ela foi resgatada por um dos carinha da família Keski, que ele tava ali no barquinho, né, gente, que ele tinha recurso, né, então ele foi ali ajudar a cidade a se reerguer, a se melhorar, né, gente, porque tava todo mundo na enchente, tava todo mundo, eu acho que era numa igreja, lá no morrinho ali, assim, da cidade, então ele tava ajudando ali, pegando as pessoas, animais, pertences da galera e tudo mais, pegando e levando lá pra esse lugar. E aí ele encontrou essa mulher num dia aí, andando de barco aí, ele encontrou essa mulher no hotel, e aí a mulher já chega assim com a galera da cidade e
principalmente da família, né, do cara, né, dos Casque, já discriminando a mulher, né, gente, porque a cor dos cabelos dela é da cor do rio, que, assim, deu-se a entender de que ela é ruiva, não sei, gente, às vezes pode ser voz da minha cabeça. E aí tudo começa a partir deste momento, sabe, e aí a gente vai acompanhar essa dinâmica familiar a partir do momento que essa mulher chega, porque ela vai ficar hospedada na casa dos Casque, de um dos entregantes ali da família Casque. E aí, gente, vai dar pano pra manga pra muita coisa, vai ser uma vibe meio casos de família, sabe? Amei. E aí, agora vamos pro México, que aí eu vou indicar pra vocês um livro que, assim, eu acho que esse foi o único livro do México que eu li até o dado momento. Eu só li por causa do meu projeto pessoal de ler um livro de cada país da Copa do Mundo, e eu li esse livro, que é o livro Pedro Páramo. Esse livro é um livro que eu digo que não é pra todo mundo, gente, porque é um livro que ele vem trazer pra gente essa coisa do realismo mágico, realismo fantástico, que é uma coisa que tá muito intrínseca na literatura latino-americana, né? E aí, gente, é um livro um tanto quanto complicado de você entender, tá, gente? Eu li o livro, eu não entendi porcaria nenhuma do livro. Eu só fui entender depois que eu vi algumas resenhas, alguns vídeos, né, de críticos literários sobre o livro. Uma mulher em específico, ela estudou, né, a vida do autor e a obra. E também tem o filme, a adaptação pela Netflix, que sabor de adaptação, gente, que adaptação maravilhosa. Então, assim, eu super amei a adaptação, e a adaptação é super fiel ao livro. Eu só entendi o livro por causa dessas questões. Mas o livro vai acompanhar a história do Juan Preciado, que no leito de morte ali, a mãe dele pede pra ele poder ir até a Comala, que é a cidade natal da mãe, pra ele poder ir atrás do pai e, né, exigir do pai ali o cash, o dinheiro, a herança dele, porque ele não deu nada pra mãe dele, né, gente? A mãe, assim, teve que criar um menino sozinho ali, então agora ele vai lá exigir as coisas do pai. E aí a gente vai acompanhar essa jornada dele a partir do momento que a mãe morre e que ele vai lá pra Comala pra caçar o pai e tudo mais. E essa jornada é completamente diferente do que a gente espera que seja, mas é muito legal, muito interessante. Quando eu consegui entender tudo que estava acontecendo, porque eu entendi muito por causa do filme, eu achei muito interessante e eu quero muito reler o livro, só que eu não tenho ele físico em minhas mãos e eu quero reler ele no físico. Algum dia eu relerei. Aí, agora a gente vai pro Canadá, que também, gente, eu acho que eu só li um livro do Canadá, que foi esse que eu li agora neste último mês de maio. Eu posso ter lido outros, mas eu não tô sabendo. Eu terei que verificar, no meio dos mais de 200 livros que eu já li na minha vida, se tem algum livro do Canadá ali que eu já li, mas não tô querendo fazer. Então eu vou indicar isso pra vocês, que é Sete Santos Sem Rosto, que na verdade é uma odologia. Esse livro é um livro de fantasia que mistura um suspense ali e questões políticas. É uma fantasia mais política, porque a gente vai ter ali uma imposição muito forte da religião, na verdade, na política também, né? É a religião ali, né? É a que domina a política, tanto é que o cara que é o comandante ali de tudo, né, da política, é o magistrado-chefe, que é a figura religiosa e política ali, né, de Ombrasia, que é a cidade onde se passa a história. E aí a gente vai acompanhar a Rose, que ela é uma discípula de paciência, porque existe esses 7 santos e cada santo tem alguma coisa ali. Tem o santo, né, caos, tem o santo da paciência, tem o santo de não sei o que, tem esses 7 santos, cada um tem um nome. E aí cada um tem seus discípulos, igual Jesus Cristo não tinha os seus discípulos. Então, os santos também têm. E esses discípulos têm poder, né? Aí tá. E aí a gente vai acompanhar a Rose, que ela é uma discípula de paciência, mas Ela não queria ser discípula, ela odeia os discípulos, ela odeia a religião, a política, ela odeia tudo. E aí a gente vai acompanhar também o Damian, que ele é um guarda ali do palácio, é o chefe da guarda do palácio. E aí a gente vai acompanhar, nesse ponto de vista do Damian, a investigação da morte de um dos discípulos de um santo lá que morreu, né? Foi encontrado morto no quarto e
tudo indica que ele foi morto envenenado e tal, e uma coisa era toda, e começa a investigação, e aí a Rose e o Damian têm uma ligação, porque eles se conheciam na infância deles, eles eram apaixonados um pelo outro, e aí eles vão se reencontrar, e aí vai ter tretas e mais tretas, e coisas vão acontecer, e aí o livro vai acontecer. Não sei o que explicar pra vocês, porque esse livro é um tantinho quanto complexo, eu achei. Mas ele é razoavelmente bom, tá, gente? Eu acho que esse é o primeiro livro da autora, então foi muito bom. Gostei. Super indico. Agora, antes de eu continuar, eu vou beber uma água, porque senão eu não vou conseguir, gente. Eu não vou conseguir. Então, peraí. E agora que eu já bebi água, vamos para a próxima pergunta, que é o quê? Cartão vermelho. Um livro que te irritou. E assim, né, gente? Porque cartão vermelho, você fica feliz quando os jogadores do seu time recebem um cartão vermelho? Não, eu fico irritada, eu fico estressada, eu fico querendo esganar o jogador, né? Então, assim, temos que falar de um livro que nos irritou. Ai, gente, assim, um livro que me irritou. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Falar de livros que irritou a gente é complicado, né, gente? Porque às vezes querem cancelar a gente, mas eu vou fazer o quê? A minha opinião? Eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar. Mas também eu acho que quase ninguém nem conhece esse livro, que é o livro Desencantada, que é um livro aí da série de Perdida, né, gente? Quem leu Perdida? Levanta o dedo. Acho que eu e mais 3 pessoas, né? Mas tá bom. Esse livro que me irritou foi a personagem, gente, a protagonista. Se eu não tô louca, é a Valentina, que é a protagonista desse livro. E assim, gente... me irritou. Porque assim, era tudo uma questão dos personagens sentarem e conversar, entendeu? Sentou ali junto, conversou, papeou. Nossa, resolveria 95% dos problemas. Mentira. Gente, mentira não funciona, principalmente dentro de um relacionamento, seja ele, na verdade todos os relacionamentos, né, gente, seja ele relacionamento amoroso ali entre um casal, seja namorado, seja marido, seja o que for, relacionamento de pais com filho, relacionamento de trabalho, relacionamento de amizade, nenhum relacionamento ele consegue sobreviver com mentira, gente. E aí acontece que aconteceu uma parada no livro. Acontece que aconteceu, é ótimo, né, gente? Mas aconteceu um fato ali no livro, um negócio, que sim, foi uma coisa assim, meu Deus do céu, gente, foi foda o negócio que aconteceu. Era uma coisa ali, uma questão perigosa, uma questão meio de vida ou morte e tudo mais. Sim, mas, gente, se a menina tivesse sentado e conversado com o cara e conversado as coisas e tal, teria diminuído muito os perrengues do livro, as coisas que eu passei ódio no livro, entendeu? Teria evitado muita coisa, entendeu? Mas não foi evitado porque não soube conversar. Ela tava com medo de falar as coisas, mas apesar de que eu entendo, né? A parte dela não ter conversado nada, ela ter ficado com medo. Ai, gente, coitada, né? É uma questão psicológica da personagem, terapia, né? Mas aí eu não gostei, gente. Me irritou. Mas o livro é bom, gente. Eu gosto da série. Eu amo, tá? Mas é porque me irritou essa questão aí. Então, eu tenho que falar, né, gente? Das coisas que me irritaram. Então, é isso. Alguém leu esse livro? Alguém leu a série Perdida? Ou foi só eu mesmo? Que eu acho que eu tenho a sensação de que foi só eu que li. Agora vamos para uma pergunta perigosa. Cartão amarelo. Um livro hypado que não valeu tanto hype. E aí é perigosa essa pergunta, porque quando a gente vai falar de um livro hypado que a gente leu, que a gente não curtiu tanto, aí a galera que gostou do livro vem sentar a mão na cara da gente, né, gente? Vou ser cancelada, talvez, pelo fandom desse livro, mas fazer o que, né? Não achei tão hype assim. Quarta asa. Falei e fui embora. Ai, gente, eu vou fazer o quê? Não foi tudo isso. Assim, gente, eu vou negar que é bom? Não, gente, o negócio é até bom, sabe? Principalmente pra quem tá começando a ler fantasia, gente, um começo maravilhoso, entendeu? Só que, assim, eu não acho que foi tanta coisa assim, uau, é tudo que a galera fez, sabe, sobre esse livro. Não foi, gente. Assim, ele é uma vibe meio Rainha Vermelha,
tá? Quem aí já leu Rainha Vermelha, eu já li, então eu tive ali a nível de comparação, eu comparei bastante coisa com Rainha Vermelha. Na verdade, eu comparei não, enquanto eu tava lendo, eu fui me lembrando de Rainha Vermelha, gente. Então, assim, não foi uma questão de que eu falei assim, vou comparar aqui. Eu não falei isso, foi porque eu fui lendo e fui achando as semelhanças e falei, gente, isso aqui, isso aqui é muito Rainha Vermelha, hein? Então, assim, eu me gostei. Porra, que palavra é essa? Eu gostei muito do livro por causa das coisas que me lembraram de Rainha Vermelha, entendeu? E aí, as similaridades, eu falei, gente, nossa, eu amei. Mas, assim, é uma coisa inovadora e revolucionária? Não, né? E eu também me estressei um tanto quanto com a menina Violet, e é isso, gente. Não sei que vale tanto, assim, ser hypado. Sim, é legal, é bacana, mas... Pra que tanto auê em cima do livro, gente? Pra quê? Não tem necessidade, entendeu? Aí me perdoe aí quem gosta de quarta asa, mas eu tenho que hablar. Que é o quê? Todo jogo tem o quê? Banco de reservas. Então, um banco de reservas é o quê? Um livro que tá aí na tua estante há 275 bilhões de anos aguardando ser lido, mas tá só aguardando mesmo, coitado. Nunca é chamado pra escalação principal. A Dança da Floresta, da Juliette Meyer. Novidade pra ninguém, né, gente? Porque esse livro aqui já tá há 275 anos, né, na minha estante, aguardando pra ser lido. E eu não li. E olha que quando eu comprei esse livro, gente, eu paguei, sei lá, eu acho que foi R$80 na época, ou foi 100. Não, acho que foi 80, gente. E aí, isso, de quando que é essa edição desse livro? Só pra mim ter uma noção de quanto que eu comprei mesmo. Pra mim, né, saber. Gente, é de 2021 o livro, gente, essa edição aqui. Então, eu comprei meados de 2021, paguei R$80. Que R$80 era até um dinheiro legal na época, né? E eu não li, né? E olha que eu comprei, eu li falando assim, meu Deus, eu vou ler, eu tô louca pra ler. Li? Não, tá aqui até hoje pegando poeira na minha estante. Algum dia eu vou criar vergonha na minha cara e vou ler esse livro, tá, gente? Pera lá. Calma, vai chegar esse dia. Calma! Vai chegar. Enquanto isso, a gente vai lendo outras coisas, né, gente? É isso. Ô, coitado, gente. Se esse livro falasse, ele não ia falar. Ele ia dar um tapa na minha cara, né? É isso. Próxima pergunta. O quê? Homem do jogo. Seu autor favorito do ano até agora. E aí, gente? Eu sempre sou uma pessoa bem assim, ambígua, né, gente? Eu falo assim, vamos falar de uma pessoa só? Não, vamos falar o quê? De duas pessoas, porque eu não consigo escolher só um. E aí eu escolhi dois autores pra me falar aqui, porque eu amei eles, conhecer eles neste ano maravilhoso, que é o Michael McDowell, que é o autor da série Blackwater, né, gente? Eu amei muito, gente. Eu não sei se esse homem tem outros livros escritos, não sei se esse homem ainda tá vivo, se tem algum livro publicado dele no BR ainda, né, por agora e tal, além da série Blackwater, mas eu quero muito ler. Eu quero muito ler outros livros dele e eu amei. Outro autor que eu tô assim... Nossa, que homem maravilhoso, gente, que escrita boa. É o Rayson Riggs. O autor do Orfanato da Senhorita Peregrine, pra crianças peculiares. Nossa, meu Deus do céu, gente, eu amei. Gente, eu não tava dando nada pelas crianças peculiares lá, não, mas eu amei. Gente do céu, sério. Assim, eu fui já com o pé muito atrás, por causa que é um livro meio criticado. Aí eu... fui lendo e tal, falei assim, vou com cuidado aqui nesse território, porque parece que não é tão legal. Aí eu amei. E eu quero ler mais coisas do homem. Não sei se ele tem mais livro publicado. Será que ele tem outros livros além dessa série? Mas se ele não tiver, ele vai ter que ter. Ele vai ter que estar escrevendo, porque eu tô querendo ler. E é isso, gente. Vamos para a próxima. E aí, vamos falar agora de um que é tópico sensível. Lesionado. Um personagem que estragou o livro. Porque assim, né, gente, quando algum jogador se lesiona, muitas das vezes acaba com tudo. Gente, dependendo do jogador que for, acabou com a temporada de jogo, acabou com o time, lascou com tudo, entendeu? Acabou tudo, nada mais presta. E aí, no caso aqui, eu vou falar de um jogador, não, um personagem que estragou tudo, que foi o Gale em Jogos Vorazes. Porque assim, gente... Por que mesmo que esse personagem existiu ali? Pra que ele foi colocado ali? Alguém sabe me dizer? Gente, porque... Nossa, esse personagem pra mim completamente odiável. Detestável. Odiei, assim...
Pra mim, gente, se ele não tivesse ali, não faria diferença, sabe? Assim, tipo, a única coisa pra mim que ele serviu foi porque foi um alento pra Katniss saber que ela estava indo para os Jogos Vorazes e que tinha o Gale pra poder ficar cuidando, né, da irmã dela e da mãe dela, né? Porque a mãe dela, enfim, não tava muito bem das ideias. E a irmã dela, né, gente, uma criança, coitada, desesperada ali que a irmã ia pros Jogos Vorazes, que na verdade, né, não vou dar spoiler aqui não, gente, mas tá bom, né? E aí, pra isso, foi legal o Gale, né, gente? Foi muito bacana. Só que de resto, gente, foi um inútil esse homem. Assim, sempre que ele existiu, por mim ele podia ter morrido em algum momento no livro, que eu tava cagando. Né? E é isso, gente. Pra mim, estragou o negócio. Desaborizou o que tava gostosinho, entendeu? Gostosinho, não, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. Gente, Jogos Vorazes não tem nada de gostoso. Nossa, é assim... terrible, entendeu? Terrible. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Agora vamos pro quê? Artilheiro. Um personagem secundário que ele roubou, assim, a cena, sabe? Que ele... assim, ele apareceu-se muito. Ele foi encantadoramente bom. Maravilhoso. E aí eu não posso deixar de falar do Enoch das Crianças Peculiares, o Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Pois então, gente, ai, eu amei tanto o Enoch. Gente, eu não sei explicar pra vocês o meu surto com o Enoch, mas foi um surto, sim, gente, que eu lia o livro quando falava assim, Enoch, e eu ficava... entendeu? Gente, eu sou meio estranha, meio esquisita, meio maluca. Eu serviria pra fazer parte das Crianças Peculiares, porque eu sou muito peculiar. E tá, né, gente? Toda vez que aparecia o Enoch, eu surtava. E assim, o ator que escolheram pra interpretar o Enoch na adaptação, ele é... nossa, gente, ele é tão bonitinho, ele é tão gatinho, tão maravilhoso. Ai, gente, ele é tão Enoch, sabe? Ai, gente, eu amei o Enoch, assim... As Crianças Peculiares, gente, é uma vibe meio X-Men, né? E aí, cada um tem seus poderes ali e tal, e tal, né? E o Enoch, o poder dele é de ressuscitar coisas mortas. E assim... eu sempre gostei dessas coisas meio mórbidas, né? Meio esquisitas e tal. Então, por isso que eu fiquei apaixonadíssima no Enoch. Que eu amei. Toda hora que o Enoch aparecia, eu ficava... né? E é isso, gente. Maravilhoso. Agora vamos falar de outra coisa que é desaborizante nos jogos. Falta. Né? Porque quem que gosta quando algum jogador faz falta no outro? Gente, é horrível. Você já fica tensa, você já fica com medo de ter cartão amarelo, de dar um cartão vermelho, né? Ou expulsão. Nossa, menino do céu, quando eu vejo que o jogador do meu time fez uma falta no outro, eu já fico assim, com o coração na minha mão. Mas tá, né? Qual que é a pergunta pra esta? Pra falta? É o quê? Um livro que parece que faltou alguma coisa, sabe? Faltou um tempero. E aí eu vou estar falando pra vocês, gente, do livro Nada para Ver Aqui, do menino Kevin Wilson. Porque assim, gente, esse livro eu tava com expectativas boas pra ele, né? Porque eu via muita gente falando bem de Kevin Wilson, de Nada para Ver Aqui, que nossa, que livro bom, que livro maravilhoso. Ai, que surto foi esse livro. E aí eu li o livro e eu fiquei, gente... o que foi que deu esse auê todo aí mesmo? Qual que é o motivo? I don't understand. Entendeu? Eu não entendi muito. Eu até vi, né, o Paulo Hatz, né? O menino Paulo Hatz falando muito desse livro, que, meu Deus, que maravilhoso. Aí eu fiquei, gente, o livro é bom mesmo, porque o Paulo tá falando bom, né? Aí... eu fui ler, eu não achei tudo isso. Tipo, eu gostei. Só que eu não sei, gente. Eu acho que é porque os capítulos do livro, eles eram tão grandes, gente, que me deixavam, assim, com preguiça. Talvez seja por causa disso que eu fiquei, sabe? Tipo... entendeu? Com esse livro. Porque a escrita não é ruim, sabe? A escrita é boa, a história foi legal. Só que, não sei, gente, alguma coisa faltou ali. Eu acho que foi mesmo só...
diminuir o tamanho dos capítulos. Porque, gente, capitular de 1 hora, 2 horas, quase 1 hora e meia, sabe? Então, gente, eu não tenho saco pra ficar esse tempo todo lendo um único capítulo. Eu posso até passar 1 hora lendo livro, só que, tipo, vários capítulos. Porque se eu passo 1 hora lendo um único capítulo, parece que eu não li porcaria nenhuma. E aí, talvez seja isso o que me causou assim, enquanto eu tava lendo. Mas o livro é bom, a história é boa. Só que, sabe, não sei explicar, mas, entendeu? Gente, eu sou louca, né? Mas enfim, bora pro próximo. Que é, né, gente, depois da falta vem a defesa, né, gente? Que é um livro que você defende, que você ama, né? E é isso. E aí, eu vou tá defendendo, gente, e vou estar sempre defendendo, porque eu concluí, né, a trilogia, que é o que? Caraval. Gente, eu amo Caraval. Gente, quem leu Caraval e não gostou, leu errado. Leu errado, leia de novo. Leia de novo, porque... Ai, gente, é muito bom, muito bom, muito bom. Ai, eu amei, gente. Eu não gostei tanto do Legendary, que é o segundo livro, né? Eu não gostei tanto da menina Donatella, não sei. Esperava mais dela. E ela não me entregou o que eu tava esperando, aí eu não gostei tanto. Mas, assim, o primeiro, principalmente, gente, o primeiro, Caraval, é assim, ó, um sabor muito bom, sabe? O segundo já foi perdendo um pouco do sabor. Aí o terceiro foi muito bom, só que algumas partes me irritou. Mas tá bom, né, gente? É assim que acontece a vida, né? Mas eu amei. Eu defendo com toda certeza, porque eu amo. Amo de paixão. Realmente, recomendo, tá? Ai, gente, como eu queria ir pro Caraval. Viver uma noite no Caraval. Ai, era meu sonho conhecer o Lenda. Mas não vai estar tendo como, né? Ai, que tristeza. Quando forem fazer o filme, me chama pra atuar. Please. Esse negócio aqui... Ai, a gente passa mal toda vez que acontece. Que é o que? Pênalti. A gente, quando tem um negócio do pênalti ali no jogo, eu só fico arrancando meus cabelos da minha cabeça, me dá uma dor de barriga, uma vontade de cagar, me dá um negócio, uma batedeira, entendeu? E aí, como a pênalti deixa a gente assim passando mal, vai ser o que? A pergunta. Pênalti é o que? Um livro que te deu aquele frio na barriga, aquele negócio assim, aquele trem, tipo, acaba pelo amor de Deus. E aí foi, eu tenho que dizer, do último livro, né, das Crianças Peculiares, que é o Recanto do Demônio. Gente. Ai, meu Deus. Assim, esse livro... Gente, é tanta coisa acontecendo, é tantos inimigos ali que aparecem, é tantas coisas assim horríveis acontecendo. E aí eu fico tipo... Gente, eu passei o livro toda tensa, tipo assim, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Será que alguém vai morrer? Será que... Né? E... eu não posso falar muita coisa, né? Porque é o último livro da série, né, gente? Não vou ficar falando aqui as coisas, mas me deu um negócio, um frio na barriga aqui, um negócio assim, acaba, pelo amor de Deus. Mas é isso. Não vou dizer mais muita coisa pra me dar spoiler. Me calarei. Eu deveria ter falado esse daqui antes do outro, né, gente? Do pênalti. Mas tá bom, né, gente? É isso. A ordem não altera o negócio, né? Não, mentira, mas no jogo altera sim. Enfim, prorrogação, né, gente? A prorrogação veio primeiro e depois veio um pênalti, né, gente? Eu devia ter invertido o negócio aqui, falado o pênalti por último, né? Depois da prorrogação, mas enfim. Vocês vão entender do mesmo jeito. Prorrogação é o quê? Um livro que demorou pra engrenar, demorou pra engatar. E aí, eu vou falar dele, que é um livro que eu indiquei pra vocês, pois agora eu vou falar mal dele. Sete Sons Sem Rosto. Gente, esse livro demorou muito pra poder engatar. Eu tava assim, lendo o livro e eu tava, gente... O livro é bom, mas tipo... tá travado o negócio aqui, sabe? Parece que... E aí ele foi engatar mesmo, que o negócio foi ficar legal, que eu fui conseguir ler o livro bem de buenas. Já tava... 50% do livro. Gente, 50% do livro, que o livro começou a engatar. Aí eu fiquei tipo... então tá bom, né, querido? Mas...
Assim, gente, não é que o livro é ruim, é porque, não sei, eu acho que o início do livro, os 50 primeiros por cento do livro, foi tanta contextualização ali da ambientação do livro, da política e da história dos personagens, que enrolou. Aí, quando as coisas começaram a acontecer ali, a ação e blá 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 blá, blá, começou a engatar, eu comecei a devorar o livro. Mas antes disso, eu tava lendo A Passos de Tartaruga. Tanto é, eu acho que esse livro, gente, eu comecei a ler ele em maio e fui em abril e fui terminar em maio. Sou muito louca. Eu acho que foi. Sei lá, às vezes eu tô meio louca, meio perdida das minhas ideias. Mas eu acho que foi. Então demorou pra engatar e foi isso. Mas é um livro bom. Daquelas que fala mal, mas também, né, fala bem. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Ai, gente, eu sou dessa, que qualquer palavra eu lembro de uma música. Ai. Próxima pergunta, gente. VAR. Um livro que você mudou de opinião depois de ter lido, né? E aí, gente, eu vou colocar aqui pra esta pergunta o livro Nascido do Crime, do menino Trevor Noah. Because, gente, eu li esse livro e eu não tava esperando que ele fosse ser bom. Porque ele é um livro que é uma autobiografia. Então, é a história do próprio autor contada ali no livro, sabe? Ele escreveu uma biografia dele mesmo, então é uma autobiografia. Entendeu? E aí, gente, eu nunca tinha lido autobiografia, biografia, essas coisas assim, nunca li na minha vida. Acho que a única biografia que eu já li na vida, biografia, porque é escrito por outra pessoa, é de Jesus Cristo, que tá escrito lá na Bíblia. Porque de resto, nunca nem vi. E aí, gente, quando eu li esse livro, eu perdi um pouco desse meu medo de ler biografias e autobiografia, porque esse livro foi tão bom, gente, eu amei tanto a escrita do Trevor e tal, que eu perdi esse meu medo, esse meu negócio com ler livros autobiográficos, biográficos e tal. E me acendeu esse interesse de ler livros, né, com essa pegada, desse gênero. E eu quero ler outros livros assim. Não garanto que eu vou ler esse ano, porque, enfim, eu tô com um projeto aí de leitura em andamento, então não dá pra me tá, né, esbanjando tanto. Apesar de que eu tenho lido muito. Gente, eu acho que eu já cheguei nos 50 livros que eu li, porque eu já li tanto esse ano, gente. Eu tentei até contar quantos livros que eu já li até agora nesse ano. Mas, enfim, vamos deixar de quantidade de livros que eu li. E é isso, gente. Eu mudei a minha opinião e é isso, gente. Quero ler muito outras biografias e autobiografias. É claro que pra me ler biografias, gente, eu tenho que pegar de uma pessoa do meu interesse pra me ler, né? Gente, eu vou ler uma biografia de uma pessoa aleatória que eu nunca nem vi na minha vida, que eu não tenho interesse em saber da vida dela. Não, né? Não, mas eu vou pegar aí alguma coisa de alguém que eu tenho interesse em saber. Depois eu dou uma olhadinha e tal e vejo o que eu vou ler. Se alguém quiser me indicar alguma, pode me indicar também. Próxima, que é o que tem em todo jogo, né? Em todo time tem que ter o que? O goleiro, né, gente? E aí, aqui a gente vai falar de um personagem que carregou o livro nas costas. E aí, gente, aqui, o personagem que eu botei aqui, não é que ele carregou o livro nas costas, mas é porque, assim, igual eu já falei pra vocês dele, aqui, já citei antes, essa personagem, ela está ali em presença fortíssima em todos os livros da série, que é a Eleanor da série Blackwater, lá do Michael McDowell. Gente, ela é uma presença muito, mas tipo, muito mesmo forte na série. Tipo, ela é como se fosse ali uma matriarca da família, apesar de que ela não é a matriarca da família. Mas vocês vão ler, quem leu vai entender o negócio que eu tô falando. Então, assim, pra mim, ela é assim uma personagem que carregou tudo nas costas. Passa carro uma hora dessa, meia-noite e meia, carro na rua. Ah, deixa os outros andar, né? Quer mandar na vida dos outros, menino? Enfim, eu não posso ficar falando muita coisa, porque senão eu vou dar spoiler. Mas ela realmente carrega tudo nas costas, porque, afinal de contas, muitas coisas ali são sobre ela. E é só isso que eu vou dizer.
Não vou falar mais nada. Minha boca é um túmulo. Gol! Que é o quê? Um livro que te entregou tudo. Tudo. E tipo assim, entregou tudo. Oh! Entendeu? E aí, o livro que eu vou colocar aqui, gente. Ai, eu amei! Uma comédiazinha romântica que foi, ó, gostosinha. Foi um sabor. A guarda-costas da Catherine Center, sei lá como é que é o nome da autora, Catherine de alguma coisa. E assim, a gente foi um sabor maravilhoso, sabe, assim, desse livro. Porque é uma comédia romântica que eu li no momento que eu tava necessitando de ler uma comédia romântica. E foi assim. Ai, gente, enfim, o cara é famoso. E aí, a menina, ela trabalha numa empresa de guarda-costas. Ela acabou de ser chifrada pelo namorado, noivo, sei lá que diabo que trabalha na mesma empresa que ela. E aí, ela é contratada, né, no caso, a empresa coloca ela pra ser guarda-costas desse cara lá que é famoso. E aí vai rolar um negócio do quê? Fake dating e tal, e whatever, e comédia assim romântica e... Ai, gente, muito bom, tá, gente? Inclusive, eu fiz um vídeo pra falar desse livro, tá, gente? Porque, assim, foi um surto tão grande que eu precisei fazer um vídeo pra poder indicar pra vocês, assim, bem... Entendeu? Então, vai lá assistir depois. E o melhor de tudo, vai ter adaptação. E vai sair no final desse ano, gente. Em setembro, outubro, novembro, dezembro, sei lá. Por aí. Entendeu? Vai sair pro final do ano e eu tô... Oh. E adivinha quem que vai fazer o filme? O nosso Sam Winchester, gente. Jared Padalecki. Ai, gente... Eu não sei se eu tô preparada pra este momento da minha vida. Mas vai ter. Ai, gente, os meus maiores crushes supremos, assim, da minha vida. O Jared Padalecki e o Jason Elks. Ai, o Misha Collins também, né, gente? Não podemos esquecer do Castiel, porque também Castiel é... Entendeu? Então... Ai, gente... Ai, eu vou ter um infarto, piripaque, um negócio assim, sabe? Mas... Recomendadíssimo, gente. Recomendadíssimo. Aí, depois de tudo isso, a gente tem que acabar esse jogo, né, gente? Bora pra final, né? Que aí é um livro que o final dele foi bombastique. Foi um final matador, sim, um final de explodir os miolos da cabeça. E aí eu vou falar de novo da série Blackwater, que o último livro, né, que é a Enchente, foi, ó... A enchente não, a chuva, menina, que enchente. Agora a gente já saiu da enchente pra chuva. E olha... Gente, que sabor que foi. Olha, foi assim, ó, olha. Terminou perfeitamente bem, maravilhosamente bem. Gente, realmente, eu recomendo pra vocês. Leiam o negócio, porque o negócio é bom. Gente, concluiu tão bom. Gente, esse mês passado de maio, eu terminei os 3 últimos livros, entendeu? Eu concluí os 3 últimos livros. Eu tô até gaguejando, gente. Respira. Pra vocês terem uma noção de como que foi o negócio... Eu concluí esses 3 últimos livros da série no mês passado. Eu devorei um atrás do outro. Engoli. Então, assim, só recomendo. Pega, leia e depois você me agradece, tá? E aí, vamos pra última pergunta. Última não, porque a gente vai ter uma pergunta extra, gente, que eu quase esqueci de pôr aqui, mas eu coloquei. Então, vamos pra próxima. E aí, depois de todo o sofrimento de assistir o jogo, a gente tem que ganhar alguma coisinha no final, né? Então a gente vai o quê? Pra taça, né? E aí a gente vai falar do nosso melhor livro do ano até agora. E assim, gente, foi uma pergunta um tanto quanto complicada de responder. Eu botei a pergunta aqui, depois eu não conseguia responder, não consegui escolher um livro, porque eu li muitos livros maravilhosamente bons, mas eu preciso colocar um. E eu acho que um que me tocou muito, que assim, ele ainda tá na minha mente, rodando aqui, entendeu? É o livro Eu Que Nunca Conheci os Homens. Se eu não tô doida, ele é de um autor da Bélgica e, gente, meu Deus do céu, o que foi ler esse livro? Esse livro, gente, ele é um sentimento. É um sentimento que, assim...
Não tenho o que explicar, gente. É um livro assim, ó, tão bom, gente. Era uma distopia, né? Que o título do livro já diz muito sobre o livro, né? Que é um bando de mulher, no caso, uma mulher específica, ela nunca conheceu os homens. Porque algumas mulheres foram escolhidas ali, presas dentro de um subsolo ali, um porão. E aí, os únicos homens que elas conseguem ver e conhecer, entre aspas, são os guardas, os 2 guardas que ficam ali vigiando elas. Só que elas não têm contato com esses guardas, elas não podem conversar com esses caras, e nem entre si elas podem ter muito contato. Tipo, elas podem conversar, mas elas não podem se abraçar, elas não podem triscar uma na outra. E aí, uma criança foi presa ali no meio dessas mulheres, né, uma menina, e ninguém entende muito o que foi que aconteceu, porque a maioria das mulheres que foram presas, elas tinham umas idades, assim, maiores de idade, né, gente? E uma criança foi presa aí no meio dessas mulheres e ela nunca conheceu o mundo afora como ele é. Que eu acho que ela foi presa, ela tinha uns 3, 6 anos, mais ou menos. Então, ela não tem lembranças do mundo lá fora, e aí a história do livro, ela vai começar mesmo, de fato, no momento onde soa um alarme, no momento onde os guardas estão indo ali levar comida pra elas, e aí, a hora que esse alarme soa, os guardas, ó, perna pra quem queira, né, vá-se embora, e aí larga a jaula ali aberta. E aí elas saem, né, gente, elas vão sair, elas estão livres, os caras foi-se embora, elas vão sair. E aí que a história vai acontecer, e, gente, que livro bom, cara, que livro bom. Ai, gente, é um livro tão bom que eu não sei nem o que dizer. Assim, ele me deixou, assim, com muitos pensamentos quando eu terminei. Eu precisei escrever um texto pós-leitura desse livro pra mim conseguir, sabe, tirar o peso desse livro de mim. E é isso. Agora a gente vai pra pergunta extra, né, gente? Que eu quase que eu não lembro de pôr aqui, gente. Nossa, assim, eu tava muito empolgada, qual é que eu esqueci? Que a gente vai fazer a pergunta extra, que é o quê? Seleção brasileira. Brasil. E aí a gente vai aqui indicar um livro brasileiro, né, para as pessoas. E aí eu indico pra vocês Mariposa Vermelha, que é uma fantasia nacional, onde a nossa protagonista, a Marilis, ela teve a mãe dela morta por um guarda ali, um militar, que matou a mãe dela porque a mãe dela possuía magia, e magia tá sendo proibida ali em Fragária, que é a cidade que ela mora. E aí, eu acho que ela até viu, né, a mãe dela sendo morta, ela sabe quem foi que matou a mãe dela, e aí agora ela já tá, né, mais velha e tudo mais, e agora ela quer o quê? Vingança contra esse cara que matou a mãe dela. Agora ela vai matar ele. E pra isso, ela vai ir sozinha. Ela vai invocar o quê? Um demônio pra ajudar ela a matar o cara. Lê esse livro que você não vai se arrepender, gente, muito bom, tá? Super indico. Assim, tem muitos outros livros BRs que eu poderia indicar pra vocês, então eu até posso fazer depois um vídeo indicando vários livros brasileiros pra vocês poderem ler, porque tem muito livro bom aqui, nacional, que eu já li, que eu amo, e pra representar o Brasil eu venho indicar esse livro aqui. E agora a gente vai acabar nossa book tag por aqui, gente. Eu acho que eu falei todas as perguntas aqui, gente. Se por acaso eu tiver esquecido de alguma, a Ana da edição que vai cuidar dessa parada aí. Mas eu acho que eu não esqueci de nenhuma. E é isso aí, gente. Vocês gostaram da tag? Então curte o vídeo, se inscreve aí no canal, responde, entendeu? E é isso. Vocês estão animados pra Copa, gente? Assim, eu não sei, eu dei uma murchada nesses últimos anos com relação à Copa, gente. Nem... tava tão... Nossa, gente, no início tava tão bom o negócio. Aí o Brasil, parece que os jogadores ultimamente não é uma coisa de antigamente. Aí eu dei uma murchadinha. Mas a gente sempre anima quando começa a jogar, né, gente? A gente reacende a animação. Mas é isso. O que vocês estão achando? Vocês acham que o Brasil ganha a Copa? Ai, gente, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não. Mas eu tenho que dizer que sim, pra gerar uma energia boa, né? E é isso, né? Vamos tá encerrando por aqui. Se você gostou, curte aí. E é
é isso. A gente se vê na próxima. Um beijo, fica com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Bye!